Seja muito bem-vindo à TV Comep. Estou aqui hoje ao lado do pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor, eu fiquei sabendo que quando o senhor vem a Goiás, as suas preferências é comer pamonha e vir ao Comep. É verdade? É exatamente isso. Que bênção, pastor. Ficamos muito felizes em recebê-lo. Aqui nessa 57ª, 57ª edição do Comep. Que Deus abençoe essa juventude linda. E que vocês peguem essa bandeira, levantem essa bandeira e avancem, para que o melhor daquilo que vocês já viveram até hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer por vocês, em vocês e através de vocês daqui para frente. Amém, glória a Deus. Pastor, nós fizemos uma caixa de perguntas no Instagram e selecionamos uma pergunta da pastora Marinalva Batista. Ela perguntou como é ver no Comep que ainda existem jovens remanescentes em meio a um mundo tão difícil que nós estamos vivendo, e qual conselho o Senhor dá a esses jovens a fim de que eles permaneçam firmes? Primeiramente, eu acho que uma disposição de conhecer a Deus e a sua palavra. Me permita pegar o exemplo de Timóteo. Paulo escreveu sua última carta a Timóteo num dos períodos mais turbulentos da história. Depois do incêndio de Roma, quando os cristãos estavam sendo queimados, crucificados, jogados às feras, o mundo estava completamente convulsionado por grandes tensões. Paulo já estava preso na masmorra mamertina, no corredor da morte, depois de ter sido condenado à pena de morte, aguardando o dia da execução. E ele escreve a sua carta a Timóteo, e eu acho que os mesmos conselhos eu daria hoje para os jovens, porque foi o conselho que Paulo deu, porque Timóteo era jovem, Timóteo era até doente, tímido, e eu disse: Timóteo, eu tenho 4 conselhos a lhe dar. Primeiro, meu filho, guarda o bom depósito, guarda a palavra. Guardar não é esconder, botar numa gaveta, é conhecer, é não permitir que novidades estranhas à verdade se misturem com a nossa fé. O jovem, ele é forte, ele vence o maligno, e é necessário que a juventude se comprometa com as Escrituras, para amar a Escritura, para conhecer a Escritura, para ter filtro para saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é palavra, o que não é palavra, o que é verdade, o que vem camuflado como verdade, mas não é verdade. Segunda coisa, ele diz: sofre pelo Evangelho. Nós não podemos ter uma juventude flácida, sem consistência, sem tutano, sem musculatura, porque vivemos dias difíceis. Se posicionar como cristão hoje é enfrentar a oposição na universidade, na escola, na vizinhança, no namoro, no trabalho. Então é preciso de gente com fibra, com coragem, disposto a sofrer pelo Evangelho. Terceiro, Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, permanece no Evangelho. Permanecer no Evangelho significa que na caminhada da vida, e vocês já estão com 57 edições do Comep, certamente muitas lutas, com certeza, muitas provas, talvez muitas tentações, talvez muitas novidades querendo entrar, para misturar. E permanecer no Evangelho significa o seguinte: as novidades vêm, as novidades vão, os ventos de doutrina sopram e eles passam, mas a palavra de Deus permanece. Amém. Então não mude a rota, não mude a agenda, não altere o cronograma, persevere no Evangelho. Ele foi Evangelho ontem, ele é Evangelho hoje, vai ser Evangelho amanhã, Jamais permita que a cultura julgue a Bíblia. A Bíblia julga a cultura. A Bíblia é um livro inspirado, infalível, inerrante, suficiente. Não precisa de atualizar, não precisa ressignificar a sua mensagem. Ela é eterna, a palavra de Deus. E finalmente, o 4º conselho que Paulo deu para Timóteo, eu estou apenas copiando Paulo e retransmitindo o que ele disse: prega a palavra. Esta palavra precisa ser preservada pura, por ela precisamos estar prontos a sofrer, nela precisamos permanecer, mas nós temos que levar essa mensagem para os outros. Essa mensagem tem que ser proclamada, anunciada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que esta juventude se levante como um grande exército, cheio do Espírito Santo,
para pregar esta palavra no poder, na unção, na autoridade do Espírito Santo de Deus. E os frutos certamente virão para a glória de Deus. Amém. Pastor, o tema do nosso congresso esse ano é recomeço. Dentro do que o senhor já disse, o jovem que porventura tenha, durante a sua caminhada, perdido esse interesse pela palavra, pelas escrituras, ou perdido a vontade de pregar o evangelho, não está mais constante, qual o conselho que o senhor dá para esse jovem que quer recomeçar? Me permita voltar para as escrituras e dar um outro exemplo bíblico. Pensa no pródigo, filho pródigo. É uma parábola, mas que traz uma lição moral e espiritual para a nossa juventude. O pródigo teve 4 fases na vida, bem distintas. A primeira delas, ele era feliz e não sabia, na casa do pai. A segunda fase, ele era infeliz e não sabia, no país distante, na terra longínqua, talvez vivendo dissolutamente. A terceira fase, ele era infeliz e sabia, cuidando dos porcos, passando fome e necessidade. A quarta fase, ele era feliz e sabia, de volta para a casa do pai. Então, a vida é feita de decisões e de recomeços. O justo pode até tropeçar e cair, e até 7 vezes, mas ele se levanta. Deus o levanta. Deus o levanta. O jovem crente, nascido de novo, ele não tem prazer no pecado. O pecado é um acidente para ele. E ele não encontra alegria e prazer a não ser em Deus. Então, se existe algum jovem que caiu, que tropeçou, que se afastou, que se desviou, está na hora de voltar. Porque é só na presença de Deus que tem plenitude de alegria, só na destra de Deus que tem felicidade permanente e perpétua. Está na hora de voltar. Volte, porque tem um banquete esperando. Volte, porque tem uma festa esperando. Volte, porque haverá júbilo diante dos anjos de Deus no céu. Você está fazendo falta. Seu lugar é aqui, na casa do Pai. Amém. Pastor, mais uma vez, é uma honra recebê-lo no nosso congresso. Obrigado pelos conselhos. Que Deus abençoe a vida do senhor. Muito obrigado. TV Comep, abraço. Abraço, gente. Muito obrigado.